dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia, professor. Sim, Bom estamos dia. ouvindo. Está me ouvindo, Felipe? Sim. Ouvindo também. Bom, só está faltando uma, né? Mas vamos começar. Então, nós vamos terminar hoje a nossa aula, que foi bruscamente interrompida, né? Mas não deve ser alguma coisa muito comprida, não, tá? Muito bem. Todo mundo está vendo a tela? Sim. Vendo, professor. Alô, alô? Oi, Sim. estamos vendo. Todos Sim, estão vendo a tela? Sim. 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 Oi, vocês estão vendo a tela de apresentação da aula? Por Sim, favor, professor. respondam. Prof. Não estou escutando vocês. Vixe. Por favor, fala alguma coisa para ver se o meu fone está funcionando. Melhorou, professor? direitinho. Consegue ouvir agora? Está ouvindo, professor? Oi, prof.
Não estou ouvindo. Deixa eu ver se não está muito baixo. Começou, hein? Alô, por favor, falem. Você está ouvindo, professor, agora? Não estou ouvindo vocês. Nós estamos ouvindo perfeitamente, professor. Talvez seja alguma coisa ou na sua saída de aula. Vai adiantar, Felipe. Ele não tá ouvindo a gente? Não, pô, mas vai que consegue clicar em alguma coisa ali e abre. Todos estão me ouvindo? Sim. Vou escrever aqui. Eu não estou escutando. Mas eu não estou ouvindo vocês. Alguém fale alguma coisa, por favor. Estamos falando. Estamos falando. Porém, nada sai. Então o problema com o meu... Aqui, vamos ver se eu Com o tirando fone, aqui. tira o fone. Não ouve mesmo, não adianta falar. É só escrever aí, Matheus. Vou tentar tirar o fone para ver se... seja problema. Configuração. Será que não é alguma coisa na configuração dele, não? Lá do Eu tô achando microfone? que é quando coloca o fone. Tem que mudar lá Tem na... as opções, aham. Eu acho que é isso. Mas é meio complicadinho explicar por aqui. Oi, amigos. E aí, cara? Fala pra ele fazer. Alô? Ah, dá pra me ouvir hoje, né? Dá Sim. pra ouvir. Fala pra ele fazer logo essa aula, grava no YouTube, manda pra nós e fechou. Porque tá foda. Ele já tá gravando caindo. já aí. Mas ele já tá Ele gravando, tá Rafa. aqui, ele tá aqui? Não, mas ele tá... Tá Ah, gravando. professor. Tá difícil. Tudo bom? Do Meet. E aí, prof? Oi, professor, tá faltando aceitar a Ana Lívia. Deu certo, professor. Prof, seu microfone tá desligado. Será que ele tá escutando nós? Se está correto o microfone. Professor, tá ouvindo a gente? Se tiver ouvindo, ativa o microfone do senhor, tá desativado. Faz um joinha com a mão se tiver ouvindo. Aí. Estou ouvindo, ativei o... Vamos lá, vamos ver se agora vai. Agora vai. Estão vendo a tela agora? Sim.
Tudo ok, né? Bom, então, Certo. na semana passada a gente interrompeu a aula por conta da internet minha aqui que caiu, né? Então, hoje vamos continuar. A gente tinha visto a fisiologia da contração uterina e estávamos entrando num tipo de distócia que tem a ver com contração uterina, que é a distócia funcional. É a distócia da contração, certo? Então, as distócias, de uma forma geral, são perturbações ou dificuldades do parto. Daí a palavra distocos. E nós temos 3 fatores. O canal, que envolve a bacia dura, né, e as partes moles. Força, que é a contração uterina, a força abdominal e o diafragma, que a mãe usa na hora do período expulsivo, né, para nos auxiliar a expulsar o feto. E o móvel, que é o feto e os anexos ovulares, né, que são o feto e anexos ovulares. Então, nesses 3 níveis, nós podemos ter dificuldades do parto. Não implica necessariamente no impedimento do parto transvaginal. Muitas das distócias são corrigíveis. Então, não significa que tem uma distócia que vai ter que ser cesárea, certo? Muito bem. As distócias maternas são a distócia óssea, da bacia óssea, a distócia de partes moles e a distócia funcional, da contração uterina e da musculatura auxiliar, que são os músculos retos abdominais e o diafragma. As distócias fetais são a do próprio feto e dos anexos, o cordão e membranas. Muito bem. Vamos ver, então, distócia funcional. São alterações que, durante o parto, atingem a normalidade da contratilidade, atingem a fisiologia da contratilidade uterina, né? E da musculatura da prensa abdominal. As complicações podem ser parto prolongado, quando a contratilidade tem uma distócia para menos, ou parto precipitado, muito rápido, quando a contratilidade tem uma distócia para mais. Nós vamos ver cada uma delas, e cada uma tem as suas consequências. A incidência em torno de 1% não é muito comum a distócia de contração. Uma vez começado o parto, vocês já viram na fisiologia, a coisa vai se continuando até o nascimento, né? Muito bem. Vamos ver primeiro a distócia para baixo, menos contrações, menos força, e o que a gente chama de oligocistolia. A sístole do útero, que tem um erro de português de digitação, é oligocistolia, ou seja, tem pouca sístole uterina. É uma redução da frequência, menos que 2 em 10 minutos. A gente sabe que o normal, no período de dilatação, vai de 2 a 5 contrações em 10 minutos. Intensidade menor que 25 milímetros de mercúrio e duração menor de 40 segundos. A intensidade a gente não consegue medir, teria que ser através de um aparelho. A duração a gente consegue marcar pelo relógio e o número de contrações também. É quando a gente faz a dinâmica, né? A gente fica no leito da paciente, ao lado do leito, com a mão na barriga, e vamos contando contrações em 10 minutos e duração das contrações, certo? Muito bem. Pode ser primária ou secundária. Na realidade, a primária é típico daquela paciente que ainda não está num trabalho de parto mesmo, para valer. Geralmente são nos pródromos, né? Então, aí a questão é esperar a paciência, se o feto estiver bem, e pronto. Já a secundária é quando a paciente está em trabalho de parto ativo e, de repente,
as contrações diminuem muito abruptamente. Isso ocorre geralmente por estafa do útero e da mãe, por inanição. Isso ocorre geralmente naquele parto prolongado, em que, vamos dizer que tem uma desproporção, o útero está contraindo, e de repente há uma exaustão uterina e ele para de contrair, ou diminui as contrações. Isso é a oligocistolia secundária. A complicação da oligocistolia é o parto prolongado. Se tem pouca contração, o parto não vai evoluir e vai se prolongar, podendo levar a estafa materna, levar até a sofrimento, mas muito raramente. A maior complicação é o parto prolongado. O diagnóstico é feito pela palpação abdominal, quando a gente faz aquele exame e faz a dinâmica uterina, ou seja, conta as contrações e a duração das contrações em segundo. Sempre com 10 minutos como parâmetro para a gente calcular a normalidade. Professor, Oi. na prática, quando que a gente começa a classificar como parto prolongado? Olha, existem vários parâmetros, né? Matemáticos, vamos dizer assim. 12 a 14 horas para primípara, 8 a 10 horas para multípara, mas isso é muito relativo, porque depende muito de quanto a paciente chegou no hospital. Uma paciente que chega no hospital com 6 centímetros e já tendo contrações, o parto dela, a gente imagina que vai se dar em poucas horas. Se esse parto não se dá, é porque ele está sendo prolongado. Mas em termos aritméticos, vamos dizer assim, seria 12 a 14 horas para primíparas e 8 a 10 para multíparas. Essa é a média, certo? Muito bem. A oligocistolia é fácil de tratar, né? É só dar ocitocina para estimular a contração uterina. E geralmente a gente consegue corrigir isso. Então, ela não é o nosso grande problema, certo? E ela é bastante fácil de corrigir. O problema maior é a policistolia. A paciente tem muita contração e contrações intensas com tempo demorado. Geralmente aumenta tudo junto. É muito raro você ter uma policistolia ou taquissistolia isolada. A paciente ter contrações curtas e uma em cima da outra. O mais frequente é que a paciente tenha contrações frequentes, intensas e prolongadas. Isso a gente chama hiperatividade uterina também. Então, é o aumento da frequência, mais de 5 em 10 minutos. A etiologia pode ser um DPP, um descolamento de placenta, hipertensão arterial gestacional, a própria desproporção cefalopélvica, porque se há uma desproporção, o feto não está progredindo, o útero aumenta mais e mais a sua força e a sua número de contrações para tentar fazer o feto passar, né? E a iatrogenia, o uso inadequado de ocitocina. É aquela história, né? A paciente chegou no pré-parto, vamos adiantar o parto e vamos colocar ocitocina e colocamos uma dose acima do que deveria ou nem deveria, né? Porque se o parto está ocorrendo dentro da fisiologia, não precisa ocitocina. Mas muitas vezes se faz isso e acaba se provocando uma policistolia. É muito fácil também de corrigir, porque basta suspender a infusão de ocitocina. A ocitocina, nem sempre isso corrige, porque quando o útero já, vamos dizer, pegou, né, ele fica naquele ritmo. Mas, geralmente, se a gente suspender a ocitocina, fechar a ocitocina, existe uma enzima, a ocitocinase, que degrada a ocitocina muito rapidamente. Em 10 minutos já não tem mais ocitocina circulante, certo? Muito bem, o diagnóstico pela palpação abdominal é a mesma coisa, é a nossa mão em cima do útero, contando a contração, contando o tempo de contração, né?
E as complicações? Aqui sim, nós temos complicações para o feto e para a mãe. Diminui o fluxo útero-placentário, com isso, a diminuição do fluxo do útero para a placenta vai fazer com que a oxigenação fetal caia, o feto entra em hipoxemia. Pode ocorrer também trauma cerebral, porque principalmente nas pacientes já com bolsa rota, porque essas contrações intensas vão impulsionando a cabeça fetal contra o trajeto ósseo e pode provocar traumas e hemorragias intracranianas. E traumas de cordão. A contração intensa pode levar à compressão do cordão umbilical por muito tempo e vamos ter hipóxia fetal também. Pode provocar o próprio descolamento de placenta, rupturas do trajeto. Se o trajeto é bom, o feto passa tranquilo, ele vai passar muito rápido, né? Nós vamos ter aqui o parto precipitado, se houver boa proporcionalidade. E com isso, ao sair rapidamente, com uma força grande, o feto pode romper o trajeto. Rupturas perineais, rupturas do colo, etc. E a embolia amniótica. Essas contrações muito intensas podem funcionar como um êmbolo, jogando o líquido amniótico nos vasos placentários e na circulação geral, provocando uma embolia amniótica, que é grave. Geralmente a paciente vai a óbito, mas felizmente é muito rara. De vez em quando a gente tem alguns óbitos durante o trabalho de parto que parecem inexplicáveis, mas geralmente são por embolia amniótica. Mas é muito rara, felizmente, né? A assistência, qual que é a nossa conduta? Amniotomia. Com a amniotomia, nós diminuímos o volume uterino, isso facilita a contração, diminui a pressão e pode, por si só, corrigir uma policistolia. Decúbito lateral esquerdo, que é, vamos dizer assim, a panaceia para toda gestante, né? A gente tem que estar sempre recomendando, mesmo no pré-natal, durma do lado esquerdo. Decúbito lateral esquerdo, ele tira o útero de cima dos grandes vasos, veia cava inferior e aorta. E, com isso, facilita o fluxo nesses vasos. Aumenta o retorno venoso, com isso vai aumentar o volume ejetado e, com isso, vai oxigenar melhor a placenta e o feto. Oxigênio. Oxigênio, a gente já viu que pode ter hipoxemia fetal, o oxigênio aqui para a mãe vai facilitar as coisas. Uterolítico, se necessário. Se a paciente está com muita contração, com hipertonia já, com hipersistolia, policistolia, esse neném vai entrar em sofrimento, a gente arrisca um DPP, arrisca a ruptura de útero, então podemos fazer uso de uterolíticos. Aí o mais recomendado é a terbutalina, porque nós podemos fazer uso endovenoso ou até subcutâneo. Muitas vezes, nesse caso, isso eu já usei, você pode fazer meia ampola de terbutalina subcutânea. Com isso, a gente consegue diminuir a policistolia. Muitas vezes a gente faz isso enquanto espera que arrume a mesa para cesárea. Porque a maioria das vezes essas policistolia, quando não são por uso inadequado de ocitocina, são porque há uma desproporção cefalopélvica e o neném não passa. E aí a gente diagnosticando isso, vamos indicar uma cesariana. Agora, muitas vezes, por exemplo, o anestesista está ocupado ou nem está lá presente na hora. A gente precisa esperar, está correndo todo esse risco aqui com a policistolia. Podemos fazer meia ampola de terbutalina subcutânea, cuidado com isso, tem que ser subcutânea, não pode ser intramuscular nem endovenosa, e com isso a gente consegue diminuir um pouco as contrações. Pode ser gota a gota na veia também funciona, certo?
Muito bem. Então, essa é a policistolia, atividade uterina a mais, contrações demais, certo? Os estados hipertônicos é quando, geralmente, nós temos uma hiperatividade global. Tem policistolia, hipertonia, hipersistolia, e aí o útero não consegue voltar ao tônus normal entre as contrações, ao tônus de repouso. Por quê? Quando vai terminando uma contração, começa outra, e assim por diante. Então, há uma hipertonia. Essa hipertonia é desfavorável para a oxigenação fetal, certo? As causas. Parto obstruído. É aquele parto onde o feto não tem um trajeto adequado para que ele passe. Então, o útero vai contrair cada vez mais e nem vai chegar a relaxar. Normalmente, na nossa palpação, a gente não consegue distinguir o relaxamento, distinguir o fim da contração, o início e fim da contração. Parece que está o tempo todo em contração. O útero fica duro o tempo todo. Isso é apanágio dos partos obstruídos, prolongados e com estafe e inanição materna. O diagnóstico, como eu disse, é clínico, é a nossa mão no abdômen da paciente, certo? A assistência. Decúbito lateral esquerdo, que vale para tudo, né? Amniotomia, com isso a gente vai diminuir a pressão intrauterina, que esvazia, e podemos, inclusive, corrigir a hipertonia só com isso. E analgesia. Muitas vezes, a dor é que está causando na paciente uma descarga de adrenalina que pode levar à contração, a aumentar a contração uterina. E só uma analgesia feita com peridural, na dose correta, tirando a dor parcialmente, nunca tira a dor totalmente a analgesia, né? Nós conseguimos regular esses estados hipertônicos. E naqueles casos que tem o parto obstruído, que tem desproporção, etc., o remédio é só a cesariana, não tem outro, certo? Muito bem. Aqui eu quero falar de uma situação que a gente tem que estar muito atento a ela. É a situação que geralmente ocorre na hipertonia e hipersistolia com obstrução do parto, com a desproporção cefalopélvica. O que acontece? Nós vamos ver essa figura aqui. Em vez do útero estar certinho vindo aqui, ele forma duas proeminências, certo? Essa segunda proeminência aqui, inferior, é o segmento distendido, que a gente vê aqui nessa figura. O segmento uterino está distendido. E se a gente insistir no parto, vai acabar rompendo, que a gente vê aqui nessa figura da direita. Vai acabar acontecendo a ruptura uterina. Então, isso aqui é um sinal de iminência de ruptura uterina. É frequente nas pacientes com desproporção, em que a gente insiste no parto e que ela vai acabar fazendo hipersistolia, policistolia, hipertonia. E também ocorre nas pacientes que têm cesárea anterior, como é aqui o caso. Nós temos aqui uma cicatriz de cesárea, que é um ponto fraco na parede uterina, no segmento inferior, que é onde é feita a cesárea, né? E se há alguns graus de desproporção, ou se a fragilidade é muito grande, vai acabar distendendo o segmento e vai acabar rompendo. Nós vamos estar diante de uma emergência obstétrica grave. Nesses casos, geralmente, o feto morre. Se a gente não agir rapidamente, a mãe pode morrer também, tá? Então, muito cuidado quando vocês virem uma coisa dessa aqui, uma barriga com esse formato. Está tendo uma distensão de segmento inferior. E isso pode levar à ruptura. Agora, temos que ter um cuidado. Isso aqui
pode ser uma bexiga cheia. Então, a melhor coisa que a gente faz diante desse quadro é primeiro passar uma sonda de alívio nessa paciente. Ela pode estar com a bexiga muito cheia, o feto está comprimindo a uretra, ela não está conseguindo urinar e retém a urina. A gente passa uma sonda de alívio. Se esvaziar, vai acabar isso aqui. O útero vai voltar a ficar regular. Não era distensão de segmento. Se não esvaziar e permanecer mesmo depois que a gente passar a sonda, está feito o diagnóstico de distensão do segmento, de iminência de ruptura uterina, e nós temos que correr para fazer uma cesárea nessa paciente. Não podemos demorar, porque isso vai romper, certo? Bem entendido? E uma das principais causas de ruptura é a cesárea anterior. Uma cesárea é suficiente e quanto mais cesárea, mais frequente, né? Por isso, quando chega uma paciente num pré-parto que tenha 2, 3 cesáreas ou mais, a gente corre logo, se ela tiver em trabalho de parto, para fazer uma cesárea de urgência. E naquelas pacientes que têm 2 cesáreas, a gente está fazendo pré-natal, a gente marca eletivamente a cesárea dela para 39 semanas, para não ser surpreendido por uma ruptura uterina, certo? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter a respeito dessa distensão de segmento. Bem, agora aqui a prensa abdominal insuficiente. Na hora do parto, dilatação completa, período expulsivo, a gente leva a paciente do pré-parto para a mesa de parto, ou se ela tiver num PPP, que é o que tem o pré-parto, o parto e o pós-parto, tudo no mesmo lugar, na mesma cama, né? Nós temos isso aqui, não sei se ainda, em Cacó acho que ainda não tem, mas a gente tem nos principais hospitais aqui o PPP. A paciente fica naquela cama desde a hora que chega no hospital, faz o parto, tem o pós-parto e fica ali mesmo. É o chamado PPP. Parto, pós-parto e puerpério. Então, se a gente já está com a paciente em período expulsivo, dilatação completa, feto abaixo do plano 0, mais 2, mais 3, nós levamos essa paciente para a mesa, ou preparamos-nos para o parto, e aí vai entrar a prensa abdominal, que é aquela hora que a gente vai falar para a paciente fazer força. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai prender a respiração e contrair os músculos anteriores do abdômen, os reto-abdominais e o diafragma. Ela inspira, prende a respiração, o diafragma desce e ela faz força nos músculos reto-abdominais. Com isso, ela aumenta a pressão intraabdominal e ajuda a contração a expulsar o feto. A gente deve instruí-la a fazer isso apenas no momento da contração, certo? Porque senão não adianta nada. Ela fazer força sem contração não vai conseguir expulsar o feto. Então tem que ser junto, na hora da contração. Mas a paciente pode ter um sistema muscular hipotrófico. Ela já teve vários partos, tem uma diástase de reto ou hipotrofia muscular congênita, então ela não consegue fazer essa força. Ou ela está tão cansada que ela já não consegue mais fazer essa força, um parto muito prolongado. Então, a assistência, nesses casos, que a gente tem o feto ali para nascer, só não está conseguindo aquela forcinha a mais que faria ele ser expulso. A gente entra com fórceps de alívio ou o vácuo extrator e vamos nós extrairmos esse feto, certo? Contraindica-se absolutamente a manobra de Christeler e fazer ocitocina nesse momento. Nós podemos, na manobra de Christeler, que vou mostrar uma figura adiante, nós podemos romper o útero, romper o baço ou romper o fígado. E a ocitocina, a mesma coisa. O útero já está tendo contração suficiente. Não cabe a gente usar ocitocina nesse momento, certo?
o mais indicado são fórceps de alívio e vácuo extrato. Então, aqui, essa é a manobra de Christeller. É aquela manobra que um auxiliar fica com o braço, às vezes com a mão fechada, fazendo força no fundo uterino para ajudar o neném a nascer. Então, essa manobra hoje não se faz mais, porque há um risco de ruptura uterina, ruptura de fígado e ruptura de baço. Vocês veem que o braço está aqui, em cima da região onde está o baço e fígado. E você já tem um útero cansado, um útero que está contraindo, você faz essa força aqui, aumenta tanto a pressão intrauterina que pode romper. Então, essa manobra de Christeller, ela hoje é abolida da obstetrícia. Mas eu sei que ainda se faz por aí, a gente sabe disso, né? Então, aqui o fórceps, que hoje só se admite o fórceps de alívio, né? Fórceps de alívio é com o neném já lá no plano +4, a cabeça do neném já está aparecendo, que antigamente se fazia o fórceps alto, com o neném lá no plano 0. Isso antes da cesariana ser uma cirurgia segura, início do século passado, né? Hoje não se admite mais, só se admite o fórceps baixo, ou fórceps de alívio, com o neném já aparecendo a cabecinha aqui. Só está faltando aquela força final para o neném nascer, que a mãe não está conseguindo fazer. Então, aí cabe bem o fórceps de alívio. Tá? Ou pode ser o vácuo. O vácuo é um instrumento, antigamente era um aparelho grandão, hoje já tem portáteis, né? O Kiwi é um aparelho portátil descartável, que tem uma campânula de plástico, e aqui na ponta ele tem um instrumento que faz um vácuo. Aí você acopla na cabeça do neném, faz o vácuo, isso aqui vai pregar, vamos dizer assim, na cabeça do feto, e aí você traciona e você extrai o feto. A vantagem sobre o fórceps é que não corre o risco de lacerações do trajeto, porque é uma coisa que cabe no trajeto e é uma coisa mole, não tem lâminas, né? Aqui é uma lâmina isso aqui. E com isso é menos traumático para a mãe. Mas para o feto ele vai acabar fazendo aqui, na medida que você faz o vácuo, ele vai fazer uma bossa serossanguinolenta, né? Ele vai sugar o couro cabeludo. Isso o neném vai ficar com isso depois, mas absorve em 2, 3 dias, não tem mais nada, certo? Pode, claro, principalmente em prematuros, causar hemorragia intracraniana, certo? Então, tem que ser usado com cuidado, mas é um instrumento muito bom, muito válido. Em muitos países é o mais usado. Na Austrália, por exemplo, praticamente só se faz vácuo, né? Tem uma outra invenção de um argentino, mas essa é pouquíssimo usada, em que a campânula é grande e é de um plástico mole, em que ela entra até aqui no pescoço do neném e aí puxa a cabeça. Esqueci o nome agora, mas é muito menos usado. O usado mais é o fórceps e o vácuo, a depender da escola, do país, etc. Certo? Com isso, a gente resolve o problema da falta de prensa abdominal, né? Ou se a gente quer ultimar um parto, por exemplo, num neném que está em sofrimento, que a gente não pode esperar aquele tempo habitual do período expulsivo, a gente pode usar o fórceps ou o vácuo, né? Muito bem. Em termos de distócia funcional, é isso. As distócias existem outros capítulos que vocês vão ver lá no 6º ano, etc. Então, agora eu estou disponível para as perguntas, incluindo fisiologia da contração uterina também, né? Certo? Muito bem, vamos lá. Joani. Fala Joani, seu nome? Fala Joane, professor. Joane, tá, Joane. Muito bem.
Nós estamos com mais gente que o habitual, não, né? Não. Vocês são 10, comigo 11. Tá certo. É que teve um momento que tinha 12. Tem dois no mesmo computador, não tem? Tem um pegando carona. É que quando o senhor apresenta a sua tela, aparece mais um do senhor. Ah, tá. Isso. Eu não sabia dessa. Muito bem. Perguntas? Ô, professor, o senhor poderia falar do que é mais ou menos, como funciona a questão da cabeça derradeira que falam? É uma distócia? Como é que é? É uma distócia de apresentação, né? Uhum. Que ocorre no parto pélvico. Eu não queria entrar nisso, mas vamos ver se eu acho aqui uma figura. Só um minutinho. Eu acho que eu tenho aqui. Aqui. Muito bem. Isso aqui é o parto pélvico, tá? Essa manobra, a manobra de Brast, é a que a gente faz normalmente para ultimar o parto pélvico. Ele termina assim, certo? Muito bem. O que acontece chamada cabeça derradeira? Você faz essa manobra de Brast e o neném não sai. Então, isso é chamado de cabeça derradeira porque a cabeça é a derradeira parte do... Tem alguém falando? Está dando alguma interferência? Porque a cabeça é a derradeira parte do feto que sai. Nesse momento, se o feto não sai, nós estamos diante de uma baita complicação. Lembrando sempre que o maior diâmetro do feto é o da cabeça, e que a cabeça que é a parte dura. Então, sair o corpo é fácil. Sair a cabeça é que é complicado. Então, o parto pélvico é um parto de dificuldades crescentes. Quando acontece isso aqui, vou ver se tem uma figura aqui. Nós podemos fazer a manobra de Morisot, que consiste em introduzir um dedo dentro da boca do neném até a garganta, não deve ficar na gengiva, porque senão nós podemos fazer fratura de mandíbula. E aí fazemos de novo o Brast. E um auxiliar comprime o fundo uterino. Essa é a primeira manobra que a gente tenta fazer para liberar a cabeça derradeira. Entendi. E, por último, o fórceps de Piper. É um fórceps especial. Ele é mais... Oi? A gente não consegue ver as imagens. Ai, por quê? Faltou a apresentação. Então eu estou falando à toa, rapaz. Espera aí. Eu tenho que colocar a apresentação. Onde é que está? Cadê o negócio aqui da apresentação? Agora vai. Então tá aqui. Estão vendo agora? Uhum. Tá. Então o parto pélvico, né? O parto que nasce o corpinho do neném e a cabeça fica por último. Para terminar o parto, extrair a cabeça, a gente tem que fazer essa manobra de Brast. Não adianta puxar o feto assim não, que ele não vai sair. Nós temos que pegar o neném do jeito que o médico está pegando aqui, de preferência com a compressa para não escorregar, e jogá-lo em cima do abdômen da mãe. Dessa forma. Chama manobra de Brast. Com isso, a cabeça do neném vai fletir e sair. Quando isso não ocorre, ela não sai, nós temos a chamada cabeça derradeira, que é a complicação maior do parto pélvico, né? Parto pélvico, como eu falei, é o parto de dificuldades crescentes. Sai primeiro o mais fácil, fica por último a cabeça, que é o maior e mais duro, né? Mais rígido. Nesse momento, nós temos que agir rapidamente, porque esse cordão já está sendo comprimido, já não está sendo oxigenado o neném. Esse cordão está indo lá na placenta, o neném não está respirando ar e ele está sendo comprimido. Então, nós temos que agir rapidamente. Então, nós partimos para manobras. A manobra de Morisot, em que o médico introduz o dedo até o fundo da garganta do neném,
Não pode ser só aqui na gengiva, porque pode fraturar a mandíbula. Ele vai fazer o movimento de Bracht, enquanto um auxiliar empurra o fundo uterino para ajudar a saída dessa cabeça. Se isso não funcionar, ele vai ter que partir para um fórceps, que é o fórceps de Piper. O fórceps de Piper ele tem um cabo mais alongado, certo? E uma curvatura para baixo, justamente porque você vai puxar esse fórceps puxando para cima. Se ele fosse reto, o fórceps ia quebrar. Eu estou sem o laser. Cada hora é uma. Se fosse reto isso aqui, ele ia quebrar as costelas do neném, o externo, etc. Por isso ele tem essa curvatura. Certo? Então, isso precisa de 2 médicos, né? Um segurando o neném e o outro tracionando o fórceps. Ao mesmo tempo que esse aqui joga o neném para o abdômen da mãe, para fletir a cabeça, esse traciona com o fórceps de Piper. E com isso consegue liberar. Muitas vezes não, felizmente poucas vezes não consegue. E aí, quando não consegue, a única solução é esmagar o crânio do neném. É uma coisa terrível. Eu, felizmente, nunca precisei fazer, mas, em último caso, tem que ser. Porque o neném, nesse momento aqui, depois de várias tentativas, etc., ele está praticamente morto mesmo. Então, o único jeito de tirar o neném é esmagando a cabeça. A outra alternativa, que é pior ainda, é fazer a degola do feto e tirar a cabeça por cima, por cesariana, que não é muito bonito. Por isso que hoje nós indicamos cesárea para todo pélvico. A apresentação pélvica hoje é igual cesariana. Não é uma indicação absoluta. Se cair em provas depois de residência, pélvico não é indicação absoluta de cesárea. Mas todo mundo está fazendo porque ninguém é maluco de passar por uma situação dessa que é terrível. Eu já cheguei até aqui, até o fórceps de Piper. Felizmente, nunca tive uma cabeça retida mesmo para valer. Certo? Certo, Alguma valeu. dúvida? Não, eu perguntei porque a Ana trouxe um caso pra gente sobre mais ou menos isso. Mais ou menos não, foi isso que aconteceu lá em Lacerda, né, Ana? E tinha o fórceps de Piper? Nada, fez a degola. A mãe teve uma síncope, né? Uhum. Nem Perdeu a toda consciência, na verdade, né? maternidade tem esse fórceps. Entende? Aquele fórceps de Simpson, se não tiver esse, pode usar aquele fórceps comum, Simpson, com o cuidado de não esmagar o tórax do neném, né? A maioria das maternidades, maioria não, as maternidades de interior, etc., não tem esse fórceps, né? Devia ter pelo menos um Piper e um Killan, devia ter, tá? Muito bem. Beleza. Professor, só uma dúvida. Acho que a gente tinha discutido isso aí em algum momento com os colegas. Quando a paciente já tem aí 2 cesáreas prévias, é meio que quase que mandatório, né? A gente orientar o terceiro a cesárea devido à possibilidade de distensão, né? Uterina. Hoje é mandatório. Então, e no caso de repente, a mãe insistir no normal? Nós tivemos um caso desse, não sei se vocês chegaram a ficar sabendo, no Rio Grande do Sul. A paciente, com essas coisas de modernidade, hoje em dia, né? A paciente foi internada num hospital em trabalho de parto. Agora eu não me lembro se ela estava já em trabalho. Estava em pródromos. E ela insistiu com a médica que queria parto vaginal. A médica comunicou para ela que não iria fazer parto vaginal, queria fazer cesariana por causa dos riscos. Aí ela falou que não e insistiu, a médica acabou comunicando à diretoria clínica do hospital
O diretor clínico do hospital comunicou um delegado, a polícia, que acionou um juiz, e o juiz deu uma liminar obrigando a paciente a fazer cesariana, porque ele entendeu que insistir nisso ela estava arriscando não só a vida dela, que aí era problema dela, mas estava arriscando a vida do neném. Isso deu uma maior confusão no Brasil. Isso foi alguns anos atrás. Não faz muito tempo, não. 3 anos, 4 anos. Saiu tudo quanto é jornal, Jornal Nacional, etc. Então, realmente, se a paciente insistir, é um problema sério. Você tem que ter um poder de convicção para convencê-la de que é melhor para ela e, principalmente, que não é só ela, que existe o neném também envolvido no caso, certo? Ok. Mais alguma coisa? Muito bem. Não havendo, eu vou me despedindo, tá? Até a nossa próxima aula. Ok? Beleza. Ok, professor. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigada, Pro. Até logo. Obrigada, Até a próxima. Pro. Deixa eu parar a gravação, que eu esqueço.